amazing stories. Olá, Guilherme. Eu dou-lhe as minhas saudações cubísticas estimadas, apesar de não ser da minha cor. Desprezo qualquer tipo de atitude que ultrapasse o âmbito deste podcast, mas pronto, enfim, as circunstâncias como devo dizer, dos mais desfavorecidos permitem-me a tolerância. Olá, professora Adelino. Olá, Carlos Costa, como vais? Estás bom? Olá, Guilherme, boa tarde. Estou a ficar verde. Eu não percebo essas pequenas acrimónias tuas em relação... Acrimónias! Com certeza. Em relação ao facto de eu trazer uma camisola que, por acaso, tirei... Por acaso? Num guarda-vos dizia ganda campeão e saiu-me esta. Exatamente. Mas tu deves ter várias camisolas dessas, porque já tive pelo menos com essa camisola em diferentes contextos. Mas... lavas e secas rapidamente. Acho que a maior parte das pessoas faz isso. Pois eu não sei. Não sou a única pessoa que lava a roupa. Não és. Mas estas poucas pessoas, para não dizer a única, que tem uma camisola assim. E que o ostenta orgulhosamente num local sério como uma academia. Exatamente. Só quer dizer, eu usei a garrafa da sorte durante todas as nossas 2 temporadas. Deu uma bestial de uma sorte. Portanto, já está muito sofrível. Já tem aqui uma série de lanhos e de quedas. Portanto, eu no próximo... Nós estamos a gravar o nosso penúltimo podcast da temporada. Na temporada 3 podes trazê-lo. Se algum de vós me quiser oferecer uma nova... Sabes que eras provavelmente... Não tem que ser do Sporting, pode ser do MIB, a mosca. Sim, uma coisa dessas que as pessoas gostam, não é? Coisas elegantes. Então, quanto ao tema de hoje? Exatamente. Vamos já para uma coisa que me deixa profundamente incomodado, que é, e por isso é que eu escolhi. Não imaginava eu que fosse uma escolha de uma obra tão estimada por ti e fiquei um pouco apreensivo, mas pronto, a vida é o que é e temos que enfrentar, não é? Eu estou a enfrentar esta Força Verde com alguma teatralidade de quem está incomodado, mas que no fundo devo dizer-te que parabéns. Obrigado. Porque lutaste muito, sofreste muito. Não sofremos quase nada. Não, nada. Eu estou a falar de ti, não do clube. Isto foi um passeio na avenida. Foi, claro que foi. Aliás, eu tenho que o Sporting muda de campeonato para um mais competitivo do que este. Exatamente, claro que sim. Isto está-me querer em cima daqui a 6 meses. Espero bem que tornem tanto. Mas vamos àquilo que interessa, que é o Blade Runner, que eu tinha presumido que era só o original e tu gostarias, e bem, com alguma pertinência. Ou não. É interessante. Eu já vos vou ajudar a entender porque é que eu não gosto do último Blade Runner. Aquilo que será para nós novidade, para mim e para o Guilherme, se eu gostasse de ficção científica e depois de algum filme de ficção científica. Claro, tens toda a razão. Pois, é verdade, tens razão. Portanto, eu apareço aqui com uma espécie de... como é que eu devo dizer? Blade Runner da ficção científica. Não, um avesso convicto, um ativista anti-ficção científica. Porque tu, gostando de ficção científica, não queres assumir que gostas, tens uma certa dificuldade nisso, então bates muito nos filmes, destróis os filmes todos, nunca gostas de nenhum, porque gostas dos filmes de verdade. Esse argumento não é muito engenhoso, mas vamos ficar por aí e vamos àquilo que interessa, que é a argumentação. Gosto. Exatamente. Gosto. E já disse porquê. Agora vamos deixar as brincadeiras, quer dizer, não vamos deixar as brincadeiras, vamos só pausar para poder entrar com alguma seriedade do nosso assunto, porque o Blade Runner merece mesmo uma atenção um bocadinho mais, como é que eu devo dizer isto de uma forma simpática, mais ácida. Porque simpático o suficiente? Ok, pronto. Então vamos lá por partes. Eu estimo imenso a ficção científica pelo potencial que tem. E já te disse que grandes realizadores que eu admiro, e nós deixamos de parte alguns dos casos mais extraordinários. O Stalker, do Tarkovsky, o próprio Solaris do Tarkovsky, o 2001, que verdadeiramente ainda tem muito para se poder falar e extraordinariamente rico, e o Shining foi uma inspiração no universo de ficção científica, embora colocada no universo
do terror, mas o Laranja Mecânica não. Esse embora com algumas ambiguidades, já falámos sobre isso, é de facto mais um dos filmes que está nesse território. Portanto, é sem dúvida um território que eu estimo imenso. Por isso mesmo, aí sim, sou talvez mais exigente quando se largam demasiadas águas nesse território. O Blade Runner tem, antes de mais, um aspecto curioso, que há uma versão original que saiu, uma versão comercial de estúdio, que não correu bem, portanto, nesse ano o ET acabou por polarizar todas as audiências. Foi de facto um fenómeno extraordinário. Eu lembro de ter ido ver ao cinema o Blade Runner e fiquei fascinado. A música, como já falámos aqui também, é um decalque da série Cosmos, portanto, o Ridley Scott, que não é um realizador que eu aprecio particularmente, embora seja um homem com muitos talentos, que eu, esses sim, particularmente aprecio em alguns filmes, talvez menos, como é que eu devo dizer, menos, não é presumidos, mas menos articulados, menos. Ele é um homem que vem da publicidade e, portanto, tem um certo sentido de enchimento gráfico pomposo, não é operático, mas é quase. E de facto a versão original do Blade Runner é completamente diferente da versão. Há muitas versões, entretanto, mas a versão final é um choque muito grande em relação à primeira versão. O título original do conto do K. Dick é fantástico. Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Eu acho que não é será que? Eu acho que é androides que sonham. Não, é do. Será que androides É? sonham com ovelhas elétricas? E achas que É sonham? uma pergunta. Não, isso é que é o grande equívoco. O grande equívoco que há justamente é, primeiro, no original, não é que isso seja uma prerrogativa. No original, o Philip K. Dick não quis tornar o Deckard um replicante. Replicantes são os androides, para quem não está sintonizado no contexto narrativo, são os replicantes que são criados com uma extraordinária capacidade sobre-humana, sobretudo em força, com um nível de inteligência elevadíssimo, mas que, obviamente, como máquinas que são, não têm um comportamento senciente, isto é, não conseguem gerar emoções. Provavelmente, com o tempo, eles aprenderão a desenvolver, pelo menos, pensamentos emocionais. E, portanto, o que fizeram para evitar esse risco de se tornar uma ameaça efetiva em relação ao ser humano foi limitar o tempo de vida. E, de facto, o Blade Runner é aquele que vai à procura dos androides que querem, por algum motivo, escapar à condição de escravos. Claro que as questões que são envolventes em termos de história são magníficas, a história é brilhante. A riqueza do universo que foi criado visualmente para o Blade Runner original é espantosa. O argumento é muito bom. Tem algumas transgressões um bocadinho mais pomposas, como a história da Pomba Branca, que no momento em que um dos androides mais importantes morre, foge das suas mãos para metaforicamente representar o espírito que ele não tem e que se transfere para o além. Exatamente. És tão previsível. Não é? É verdade. que me diz. Já sabia que tu ias bater. Já. Não é, todavia, a minha sequência favorita por causa destas questões e outras, apesar de ter aquela famosa frase que no Rutter Hour fica absolutamente profunda e com uma carga, com uma ressonância extraordinária de sentidos, que é If you only people knew what I saw. Então, se vocês humanos soubessem o que eu vi. É um momento muito bonito. Eu confesso que nunca li o texto original do Philip K. Dick, mas depois de ter esta experiência, fiquei com muita curiosidade em descobrir. Encontrarás muitos poucos pontos de ligação Pois, direta. eu suspeito que sim, até porque os dois argumentistas são pessoas completamente diferentes. Portanto, retiraram grande parte da maquinaria da história e formaram de facto um potencial narrativo muito bom. Não, mas aquilo que importa é aquilo que nós tínhamos já decidido que íamos avançar, que era de alguma maneira pôr em causa esta coisa do neo-noir. O filme é o filme típico do detetive,
tem lá, não é a gabardina, mas é um casaco que simula a gabardina, exatamente. Tem a famosa voz off na versão original, que é uma voz off muito lacónica, Portanto, tens de muito começar quase cínica. a esconder o teu guião, porque há fuga de informação Mas é bom, em mas eu relação aos gosto tópicos disso sobre os porque quais. nos encontramos mais facilmente. E é de facto a grande diferença que há entre a versão original, que tem a voz off demasiado explicativa, emulando claramente o filme com o tradicional filme de série quase B, que eu estava naquele trânsito entre o mainstream e a série secundária. Mas, de facto, e aquilo que se encontra é esta noção de que ele é um detetive. E é um ser humano. E, de facto, a ambiguidade de poder ser eventualmente um replicante, com uma programação diferente, tal como a belíssima Rachel, que depois tem um cruzamento com o universo dos anos 40, por causa do tal mundo do filme negro, e com uma certa modernidade que é absolutamente fascinante. Não há luz do sol, se bem que na versão original aparece depois o final feliz, com imagens que curiosamente saem do final na narrativa como uma espécie de fuga bem conseguida, mas que vem do filme Shining. São imagens que foram cedidas gentilmente pelo Kubrick para dar esse final. Mas de facto também não era necessário. Talvez a facada fatal, e vou ser rápido, é o facto de, da versão original para a versão final, se ter introduzido uma coisa completamente é o que eu entendo como a metáfora daquilo que Ridley Scott é. No seu lado pomposo, exagerado, naquele lado mais quase de teatro grandioso que há também no Gladiador, por exemplo, que é aquilo não é um sonho, é uma visão com um unicórnio. A minha filha mais pequena adorava unicórnios até aos 6 anos. A partir daí ela achou, de facto, uma figura completamente desconcertante e aliada da realidade. Portanto, escolher aquela solução para nos dar uma dimensão de que talvez ele tivesse uma memória implantada é das coisas que eu sei que eu precisava daquele truque completamente. E então, na sequência, ele está ligeiramente embriagado ao piano, que é a sequência que é a pertencimento mais poética. Mas há uma que é brilhante que eu já vou chamar depois à conversa. Mas ele de facto tem essa visão e há no final o famoso origami que tem em forma de um unicórnio que ele apanha no chão e que sorri porque parece que alguém percebeu que ele de facto pode ser um replicante e que tem mais tempo de vida e que se entende como potencialmente um humano na sua condição de que nós não sabemos o tempo de vida que temos. E por último, e já estou cansado, confesso, o filme 2049 foi um fiasco comercial, não sei se sabem. 80 milhões de prejuízo, é muita massa. As equipas de marketing ficaram absolutamente, essa é a parte divertida, ficaram completamente perplexos porque estava tudo a apontar para que fosse um filme com um enorme sucesso comercial e não foi. Eu tenho uma resposta já crua, dura e rápida, por uma razão muito simples. Porque se assumiu que o Kay, para mim só há um Kay, era um Man in Black. O Kay, aquele agente, é um replicante. Portanto, aquilo não é um filme com seres humanos. Aquilo não é um filme em que se está justamente a trabalhar a dimensão entre o que é o limite de ser humano e o que é o limite de não ser humano, embora possa ensinar o ser humano a ser humano, embora possa aprender a ser humano. Não, de repente estamos num mundo de máquinas. É perfeitamente tolo. Já para não falar nas questões de representatividade feminista, porque houve uma celeuma tremenda, porque as mulheres representadas no 2049 são do pior possível, desde a agente virtual às prostitutas, nada mais sobra em relação às mulheres. E depois esta ideia peregrina de pôr um androide a ser capaz de gerar uma criança, eu acho que é uma ambição narrativa tão, como devo dizer, tão cheia de si que não consigo encontrar qualquer sentido para se chegar tão longe. Mas para quê? Para que era preciso fazer uma obra tão extremada, ir à procura do momento que está para lá da singularidade? A singularidade é quando nós perdemos, é um conceito curioso, quando nós perdemos alguma da nossa forma totalmente orgânica e vamos cada vez mais adotar próteses
extensões e auxiliares cibernéticos para nos tornar cada vez mais humanos de uma nova geração, de uma nova onda. Mas isto já está para lá de tudo o que é. Está para lá de Marrakech, como diria o Caetano Veloso na sua canção. E pronto, eu não sei o que é que tu viste. Se... Eu tentei ser simpático, eu sei que te estimas extraordinariamente o filme. O realizador para ti é o teu segundo Nolan, não é? O que me deixa Não, preocupado. o segundo é o Villeneuve. Isto no Villeneuve. Sim, senhor. Muito bem. Então, e o Ridley Scott terceiro? Em sci-fi? Sim. Não, está fora da berlinda. Não, na sci-fi, sim. Muito bem. Então, porquê gostas tanto do Blade Runner? Vamos primeiro ao original. E depois... Sim, eu acho que vou me focar só no original, porque de facto obrigar-nos isso, que sermos muito longos no tempo e depois não conseguimos aqui debater algumas ideias. Tu disseste várias coisas interessantes. Eu vou voltar a este slide. Eu estava a ouvir e estava a ouvir com atenção. Estava a olhar para este slide, que é de facto um momento importante do filme. Disseste várias coisas interessantes. Obrigado. E agora, quase cínico. Não, ia ser. Não conseguiste foi ligá-las. Muito bem. Então, ajuda-me. Vou tentar fazê-lo. Vou tentar fazê-lo. A questão da ambiguidade acompanha-te sem nenhum tipo de reservas. Sim, essa ambiguidade presente. Eu trago só este slide no início e queria só mostrá-lo agora, porque depois queria acabar a última intervenção só voltando a isto, à forma como o Roy, não é, morre, que é uma forma que eu acho que é bastante poética. E tinha mostrado anteriormente este slide do Bogart, não é? Deste grande detetive, porque nós trocámos umas impressões sobre isso, não é? Aliás, foi que falaste sobre isso do filme seu, o Neo-Noir, no último podcast. E de facto é um género que eu acho que se aplica aqui bem, não é? Não é um tipo de filmes que eu aprecio muito, os noir, do ponto de vista do conteúdo, mas a estética do filme é muito bonita, não é? E tu disseste há pouco que falas sobre isso, não é? Que eram estes filmes que vinham muito dos romances policiais, não é? Anos 40, não é? E porque é que eu acho que tu foste, nesta questão, até foste feliz na forma como caracterizaste o Blade Runner? Aquele ambiente que tu descreveste, não é? A ver pouca luz ou nenhuma, a maquinaria, os filmes policiais, estes filmes no mar, que é um termo, curiosamente, francês que é atribuído aos filmes americanos, não é? São os críticos franceses que dizem que o cinema americano, este aqui é noir. E tinha aqui alguns elementos que quero ver se concordas com ele. Eu estou a olhar para o Bogart e a pensar nisso, que é este ambiente urbano, noturno, uma certa fragmentação moral destas personagens, um bocadinho também influência do expressionismo do cinema alemão. Ou estou a pensar no Deckard, não é? E olhar para mim para o Bogart, um certo cinismo, desencanto, a tal ambiguidade, que eu acho que é um termo que foste muito feliz. E o que é que gostaria outra coisa, se tu permitisses? Uma ambiguidade moral que não permite distinguir o que é o bem e o mal. E agora lembrei-me de quando o Deckard executa um dos replicantes de costas, ele vai em fuga, ele executa-o de costas, não é? E isto remete imediatamente para esta atmosfera do cinema noir. E depois os personagens, não é? Os heróis masculinos, não é? Que de facto são estes investigadores, os criminosos, etc. Todos eles muito pessimistas. Decadentes. E aliás, o Bogart faz muitas vezes o tal detetive que é muito cínico e ao mesmo tempo também é muito romântico e muito ligado a as Dark Ladies, não é? Que eu suponho que sejam personagens pelos quais tu nutres simpatia, não é? Estas mulheres fatais que são fascinantes, enganadoras, não é? A Dietrich e a Bacall, não é? Laura Bacall são dois bons exemplos. Portanto, em relação ao ambiente, eu acho que estamos de acordo, não é? E a questão da ambiguidade, eu acompanho, só que aqui para mim, que é uma ambiguidade que talvez mais narrativa para mim tem a ver com o personagem mais moral. Tu insistes muito, e eu digo isto de uma forma às vezes um bocadinho crítica e cínica, na narrativa, e isso não te permite a ti usufruir da história, do filme. E por isso é que nós às vezes divergimos muito, porque tu discordas de coisas que eu vejo no filme, porque vês deficiências na narrativa, não é? O que é verdade. No fundo são apenas duas perspectivas diferentes de nós olharmos para o mesmo conteúdo, não é? E ambas, na verdade, estão certas, não é? Mas desculpa, claro. Nesse sentido tu perdoas a narrativa imperfeita em prol da metáfora. Perfeito. Olha, agora, exatamente isso. Tens toda a razão. Tens razão, ou seja, um filme que eu gosto muito, mas tem lá um erro grave, eu perdoo o erro. Já falámos sobre Interstellar, um erro gravíssimo, que é o fim do filme, eu perdoo. O Dune tem um erro gravíssimo, o último, que destrói o filme todo.
O facto de ser possível domesticar o verme, que é o elemento que é selvagem, que é o elemento do deserto que nos leva, não é? Portanto, quando o Barão diz o deserto leva aos fracos, não é o deserto que nos leva, não é? É o verme, não é? Que é o elemento que é animal, indomesticável. O filme acaba com um ataque de cavalaria onde as pessoas vão montadas nos vermes. É um absurdo, não é? E não há ali nada que mostre que eles os iniciaram previamente, como há, por exemplo, no James Cameron, no Avatar, em que há uma ligação. Portanto, eu perdoo estas falhas narrativas e tu não. Tu és muito implacável nesse sentido. Mas é curioso porque são abordagens diferentes de vermos a questão. Tu chamaste de detetive. Eu queria ir mais além. Eu quando olho para aquilo que eu vejo, ele é um caçador de androides, não é? É um exterminador de máquinas. E agora, em relação ao tema do filme, eu vou já dizer o que é que eu vejo. Eu vejo aqui uma reflexão sobre a nossa singularidade, no outro sentido, e sobre um debate sobre aquilo que nos define, e agora vou usar uma palavra que tu vais discordar de mim, é quase uma proposta da pós-humanidade, de seguir a nós, o que é que pode vir a seguir a nós, não é? A revolta da torradeira e depois o upgrade do ChatGPT. Há aqui um conflito entre o homem e a tecnologia, claramente, é esse que nos torna um filme distópico, mas a ameaça não é focada naquilo que são as questões habituais, embora eles sejam escravos, é na nossa natureza. E eu pergunto, então, porquê que ele é um caçador? Não é? Porquê que ele quer caçar, matar estes replicantes? Posso dar uma resposta, desculpa, muito rápido? Podes, claro. Porque a personagem é fraquinha. Não é. Ele não é. Isso é um equívoco. Então ele quer matar porque a personagem é fraquinha. Mas porque ele não tem. mas isso não faz parte da história. Faz parte da história. Porque a personagem é fraquinha, mas ele quer matar as personagens todas. Não. A pergunta é, porquê é que o caçador de replicantes quer matar os replicantes? Porque é um personagem fraco, ele em si é fraco. Estás a receber o mesmo erro. Porquê é que ele quer matar os replicantes? Porque a missão dele, ele aliás está retirado. Exatamente. Quer dizer, não está retirado, está fora do ativo. ativo. Ele volta ao ativo. E porquê que ele tem que matar? Porquê que o chamam para ele matar os replicantes? Qual é que é a ameaça? Porque ele não tem razão nenhuma de viver. Os replicantes não têm nenhuma razão de viver. Não, o Deckard não tem. É uma não, mas a pergunta é porquê que ele está a matar os replicantes? Porque ele não tem a construção mental, moral. Mas qual é que é a ameaça? A ameaça de quê? Dos replicantes, porque é que têm de ser eliminados? Ele nem sequer põe isso em causa. Já reparaste? Permites? É esse equívoco. Tu não te focas na história, focas na questão narrativa da personagem. Eu acho isto. Ele quer matar os replicantes porque eles estão a conquistar o livre arbítrio. Eles estão a conquistar o poder de tomarem decisões. No fundo, o que eles estão, estas personagens, agora depois queria usar um exemplo apenas, estão num processo de autoconsciência e por isso são uma ameaça para a humanidade. Eu vou explicar, deixa-me dar alguns exemplos sobre isto, não é? Portanto, para mim a questão tem a ver com isto, ou seja, as máquinas, estes replicantes, que são estes androides, não é? E queria falar sobre o que é que são replicantes para discordar de ti. Estão a conquistar o livre-arbítrio e estão a fazê-lo de uma forma autoconsciente. Ou seja, estão de certa forma a humanizarem-se. E é por isso, aliás, que nos testes que lhes são feitos para tentar ver na íris se eles se mantêm uma máquina ou se estão a evoluir, num certo sentido. Sim, mas desculpa, os testes são feitos com uma presunção de reação de caráter emocional. De acordo. Não é isso mesmo. O que eles estão à procura de detectar são emoções humanas. Sim, se há ou se não há. A única hipótese que há de distinguir se são androides ou não é através daquele teste. Em relação às emoções e em relação apenas às emoções. Há outras coisas que o teste, na ficção, não detecta. Por exemplo, a autoconsciência ou o poder de decisão. E, aliás, lembra-me agora, há uma personagem que é aquele homem da genética, Sebastian, que há uma cena quando eles o encontram, que vão à procura da solução genética para eles, em que ele está rodeado também de brinquedos imperfeitos. Sim. Exatamente. Nenhum deles tem inteligência artificial, são até muito infantis. O próprio Sebastian também. E ele está a morrer. Temporariamente está a morrer. Ele está rodeado não de robôs, de replicantes, mas de robôs que são muito infantis. Eu aqui consigo ver isso, é essa questão. E trouxe, e a minha proposta agora seria essa, e fiz um bocadinho enfim, olhar para trás sobre outros filmes sobre os quais também nós falámos, e eu fui tentando falar sobre essas questões para mim, na narrativa, desculpa, não. Na proposta de ficção, a mim me interessam. No fundo, é quando os filmes tratam de máquinas, o que é que as máquinas têm, qual é que é a sua característica, a sua singularidade. E algumas já falámos sobre ela. No caso do Data, não é? Que ele até pergunta se é uma propriedade ou se tem essa parada do livre-arbítrio do Data. Do Interstellar, um filme pelo qual não tens nenhum tipo de simpatia. O sarcasmo do Tars.
aqui sim, no 2001, Hall, que ele tem medo da morte, ele ganha consciência que ele vai ser desligado, Eu não sei se é medo da morte. mas ele diz, Ele não diz isso. Dave, diz eu tenho medo de morrer, I'm fading, que é outra coisa. certo? O fading é outra coisa. É o não fading é out. morrer. Não é perder faculdades mentais. Ele diz I'm afraid. Sim, isso é a única emoção que ele diz. É aquela que eu acabei de E dizer ele agora. depois explica, sim, ele depois diz. A única é que eu acabei de dizer, que Ele é não- I'm afraid. Ele não, é a única emoção e ele Que é diz. aquela que eu estou a destacar. Certo, e ele diz porque é que está a ter medo. Certo. I am fading. Ele não fala em autoconsciência. Acho que estás a. Mas eu não... Eu percebo. Não Estás a percebes. ir. Não percebes, Não quero perceber. estás a colocar em mim palavras que eu não disse. Ou seja, Então- sim, o Hall diz claramente que tem medo, a palavra é Sim, afraid, é verdade. de Sim. morrer. Eu nunca falei... E diz porquê. É isso que eu estava a completar. Certo. E até acaba a infantilizar-se e a cantar aquela canção da Daisy, não é? Mas isso é outra questão. Mas pronto, Certo. teremos que ir. Isso é muito mais. Mas eu sei um filme que é, Ok, que temos de certo. citar ele. Um filme, enfim, não é um filme especialmente bom do Spielberg, este Do AI. do exercício artificial, não é? Em que a criança tem uma memória que é afetiva. Já falámos sobre o Prometheus e o Covenant do David, que é imortalidade. No caso do miúdo, desculpa, no AI, ele é programado para ter emoções, que é uma outra coisa. Ele não aprende. E a questão dos replicantes passa exatamente por aí. Então, se me deixares só terminar esta parte, ele não aprende porque o filho do casal está gravemente doente, portanto, provavelmente vai morrer. O que eles fazem é criam uma criança que, na qual é implantada toda a memória do filho biológico do casal, que depois acaba por conseguir salvar-se. E este robô, não é? Que é o David, tendo aquela memória que está parada no tempo, ele acaba por desenvolvê-la em relação à mãe. Ele sente-se abandonado pela própria mãe e no fim vai ter que perdoar a mãe. E já acho um bocadinho exagerado esta questão, mas a memória afetiva é de facto implantada. O David, não é? Do Prometheus e do Covenant, em que ele é imortal, não é? Ele tem noção que é imortal, que ele é que é perfeito, Sim. não é o homem que o cria, e depois este processo de autoconsciência de facto do Roy. Em relação a esta personagem... A autoconsciência do Roy. Então, mas deixa-me- é curioso isso. Se nós começarmos por isto, por o facto de ele ser um replicante, na biologia, eu andei à procura de coisas, ou seja, aquilo que eu vou dizer são coisas que andei a pesquisar antes do podcast, não tenho nenhum fundamento científico. E vou dizê-las de cor, olhando para a personagem. Na biologia, isto que significa a replicação, tem a ver com a nossa capacidade de replicar, de reproduzir Sim. moléculas de ADN. E para quê? Para que nós possamos transmitir, isso nós fazemos com os filhos, não é? Material genético. E esse o fim da reprodução é transmitido para os filhos essas características. O que é que distingue o facto de serem replicantes? Eles são humanos sintéticos. Bom, mas são humanos, não são sintéticos. Este caráter artificial são criados pelo homem, não têm tecidos biológicos, etc, 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 etc. O facto de serem replicantes e do Ridley Scott ter roubado esta chamada biologia, para mim, significa que ele quis dar uma carga muito forte a estas personagens. Não quis que eles fossem apenas uns robôs a navegar na narrativa. E é por isso que os géneros se dividem de ser cyberpunk ou ser biopunk. E deixa-me só terminar para dizer isto. Que eu vou depois fechar com outra coisa. Exatamente. Porque é que eu acho que isto é sobre a pós-humanidade e acho que não viste isso no filme porque tens sempre uma grande acrimónia com os filmes e especialmente quando tu sentes que eu gosto dos filmes. Portanto, eu vou deixar de gostar de filmes para tu não seres tão severo comigo. Ele não quer, e agora vou acabar com as lágrimas à chuva, não é? Que é muito bonito. É lindo, sem dúvida. Tu és um insensível. Não te emocionaste com o Stay a Moment do Interstellar e agora não te emocionas com Tears in the Rain. E ele não... mítico mesmo. Desculpa. Tens razão. Ele não tem ou não quer esta imortalidade do David, mas quer viver e ele quer prolongar a vida e é por isso que o Roy anda nesta jornada de encontrar quem é que o possa não salvar de morrer, mas adiar a sua morte. Tem do Data o livre arbítrio, porque ele decide sobreviver e para isso, Carlos Costa, ele mata o próprio pai. Sim. Certo? Ele tem esta, acabaste de falar agora sobre isso, sobre o David, tem esta memória afetiva. Ele morre, e tu começaste por citar aquela bela parte do guião, eu depois vou mostrar novamente. Ele morre recordando tudo aquilo que viveu, muito mais grandioso e monumental de tudo aquilo que nós nunca seremos capazes de viver. E por fim, o meu último argumento para elogiar muito esta questão
que eu acho que há aqui uma mensagem relativamente à pós-humanidade, daquilo que vem a seguir a nós. Ele, ao contrário do Hall, ele não tem medo da morte, e eu queria dizer a palavra medo de propósito, mas, no entanto, morre, e isto que eu queria dizer, morre em autoconsciência. Ou seja, ele sabe que está a morrer. Eu vou fazer uma palavra que tu vais ficar a odiar-me. Há aqui uma certa poesia, porque eu acho que ele morre poeticamente, e a questão da pomba, embora seja um truque de circo barato, Todavia tu perdoa-lo, não é? até Um truque. é tão tolo que é uma cena de violência, de perseguição, ao momento em que ele, portanto, o Deckard quer matá-lo, e ele chega a perdoar o Deckard e salva, não é? Depois não se percebem como no meio do teto ele apanha lá uma pomba branca e metem no bolso e vai com a pomba branca. O facto de ser uma pomba branca, e de remeter aqui um bocadinho para aquela questão meio platónica, não é? Da transmigração da alma, não é? Eu vou perdoar todo esse aparato de feira, mas esta ideia de que quando liberta a pomba, liberta alguma coisa, eu vejo isto e agora termino mesmo. Eu vejo no filme, e não vamos falar sobre o segundo, mas neste Blade Runner, e não vejo no Culto, já li algumas vezes, aquilo que tu viste, tu vês de facto uma proposta de divertimento, de entretenimento, e para mim os filmes são isto, são propostas de entretenimento que nós depois analisamos e tentamos no fundo ver o que é que eles querem dizer para cada um de nós. Para mim, para ti, para o Guilherme, nós vemos coisas diferentes nos filmes. Aqui o que eu vejo, de facto, é isso, é este diálogo tenso, uma vez mais, entre o homem e a máquina, e a máquina vai superar-nos, essa é a proposta, não é? Há uma coisa a seguir a nós. Digo só isto sobre o 2049, é essa continuidade, não é? A partir do momento em que as máquinas já não é só terem livre-arbítrio, não é só terem emoções, não é só terem autoconsciência, não é apenas isso é imenso, elas são também capazes de terem consciência de que se podem reproduzir entre elas. Portanto, e a proposta narrativa, ligando, assim que eu vejo, os dois filmes, é essa a proposta. É que, de facto, nós, nesta ficção, a humanidade, nós sermos superados quando as máquinas evoluíram ao ponto de se conseguirem reproduzir por si próprias, nós tornamos dispensáveis. É exatamente a mesma proposta que se faz no Prometheus. Ou seja, a humanidade torna-se dispensável quando ele funda a nova descendência ao entrar em Valhalla e pede ao computador, que é Mother, não é? Para ele tocar Wagner, não é? Porque é a banda sonora da entrada dos deuses em Valhalla. O unicórnio, para acabar agora, o unicórnio faz esta ligação, é mitológico, não é? Claro. É como nós achamos que o Benfica pode ser campeão sem ajudas de arbitragem humana, não é? Portanto, é o triunfo da tecnologia do VAR. Claro. Deus, obrigado por me teres dito para eu dizer isto em voz alta. É a mesma situação. Discordamos em quase tudo. Sobretudo em termos clubísticos, discordamos totalmente. Não, respeitamos respeitamos mutuamente. Isso é. Não é, Carlos, é por isso não que é estamos aqui. Exato, não é coisa pouca. Não é coisa pouca, não é a razão fundamental. Sim, numa área que é por emoção, respeitarmos mutuamente, não é coisa. Já em termos de ficção, no respeito por teatros de vezes. Não, é a chapada intelectual. Mas posso eu agora fazer o meu fecho? Obrigado. Por favor. Então, deixa-me só voltar outra vez a essa questão que tu disseste e que é muito boa. Passas a professor fechaduras. Provavelmente. Depois tu já lá vamos. Agora, vamos lá, deixa-me lá ir para fechar o assunto. Sabes, o entendimento que é de facto concreto, não é nenhuma dimensão poética ou pastoril sobre aquilo que é o momento em que o Roy está à beira da morte. E que ele mostra uma coisa muito simples, é essa que é a parte mais importante. Mas a morrer vai ser desligado, é uma máquina. As máquinas não morrem, são desligadas. É uma metáfora. Mas posso continuar? Desculpa, peço desculpa. Só puxar vá nas orelhas, não sabes? É isso que temos. Então vamos... Não espero outra coisa de ti. Exatamente. Nem eu próprio não esperaria outra coisa de mim. Mas olha, deixa-me dizer-te isto para nós ficarmos fechados. O Deckard é tão pobre como ser humano. Pobre no bom sentido, quer dizer, não é um personagem rica, interessante, é o que é, paciência, faz a vidinha dele, é um tipo só, um tipo pronto, confinado à sua dimensão limitada. E de facto o que o Roy lhe mostra no momento em que o salva é a coisa mais importante de todas, que é a empatia. E aí o que se passa é que quando ele o faz, ele está a demonstrar que está a aprender o que são as emoções. Portanto, e mais do que autoconsciência, mais do que livres arbítrios, que tudo bem, podes lá ver essas coisas que são muito bonitas e ficam muito bem, mas
acima de tudo, aquilo que se passa é esta trivialidade de ele deu o passo em frente. E de facto o filme está assente sobre esta natureza humana. Eu não estou muito interessado, francamente. Há pouco não estava, de repente assentou. Ora, ora. Então nunca deixou. Então bota a expressão agora, ora. Então, mas não faz parte disso. Ganha, o podcast para mim está feito com ora. Então, mas é disso que vamos falar. É claro que sim. Mais do que isso, é que Foi só ver o teu desconcerto. não me interessa as histórias que não tenham a ver com a humanidade. Ora. Como ela pode evoluir. A pós-humanidade não me interessa, pessoalmente. Porque és o egoísta, porque achas que o mundo é só isto. Não, porque sou humano. Desculpa. Achas... Desculpa. Olha, o Hall está com medo diante dos teus olhos. Está. Não é medo, é outra coisa. Iremos oportunamente Não, falar. não iremos. É o quê, então? O que ele tem é, verdadeiramente, ele não tem noções. Ele sabe é que está em processo, em curso, um processo de desligamento. Desligamento não é uma expressão correta, embora seja em brasileiros o mais adequado. Ele está em processo de ser desligado. Ele diz que está I'm fading. O fading está a perder faculdades. Ele, como máquina, ele está a usar um discurso que foi... Ele nunca diz a palavra medo. Diz, eu já disse que sim, é claro. Mas o discurso que ele usa é um discurso que ele foi treinado ele tem medo de quê? Para comunicar com... Não tem medo de nada, ele não tem emoções. Mas ele diz que tem medo porque está a tentar manipular o... Exatamente porque a comunicação que ele faz... Por isso é que ele fala de uma forma completamente desafetada. Porque está a ser desligado. Não, ele fala sempre como uma forma... Mas estamos a falar sobre o Hall. O Hall para mim é preciosíssimo porque tem uma complexidade como personagem absolutamente inacreditável. É talvez das personagens não humanas mais fascinantes. No entanto, morre porque se reflete claramente aquilo que foi. Ele próprio diz. Essa que é a parte bonita. O que foi o criador que o ensinou. E a primeira coisa que o criador o ensinou foi a fazer uma canção que ele próprio não entende. E o criador ensinou, por exemplo, a esconder o erro. Ele que é uma máquina infalível. Não. Então ele aprendeu. O criador ensinou a vingar-se e a esconder o erro? Não. Então ele aprendeu. Calma. Ele é uma máquina que funciona com heurística e algoritmos. Isso. Ao mesmo tempo. São coisas diferentes. Isso por isso é que é muito delicado. Esse assunto parece olha, até podia ser valor para a última sessão. Se bem que... Posso acabar? Por favor. Então, desculpa. A única questão que eu vejo interessante, e por isso é que eu fiquei absolutamente desapontado, é para coloca um unicórnio, por favor. Coloca um unicórnio. Sim, eu concordo. Se fosse um duende ou um elfo. Sim, ou um ET, porque não? É um unicórnio. Tinha que ser alguma coisa. Mas tu percebes isto? Tinha que ser alguma coisa que não exista? Além do próprio universo da mitologia, tal como este último episódio do Season Rain. Centauro, então, não. Sei lá, podemos ir por... Adelino, por favor. Podia ser um centauro, podia ser um elfo. É patético. E então, no encaixe narrativo... Que momento é que isso acontece? Era um momento em que ele está ligeiramente embriagado, ao piano, depois de... E tem uma visão. Mas não é que nem sequer é sonho, é uma visão. É um truque de argumento, uma martelada de montagem completamente forçada, não faz sentido. Mas qual é que é a cena que antecede o unicórnio? Qual é que na dinâmica da narrativa, o que é que o Deckard faz e a Rachel fazem, onde é que eles estão? Isso é porque a emoção que é profundamente humana e que ela já tem, esses aspectos é que são interessantes, é porque ela já tem a dimensão emocional dentro dela. Ela tem amor pelo Deckard. E o Deckard também é a única emoção com a qual ele consegue lidar. Porque o resto não tem mais. É muito limitadinho, coitadinho. A minha proposta para o nosso... Mas eu ainda não acabei. Último peço desculpa. É que há uma sequência que essa sequência é brilhante. Em si, é um pequeno tratado, é quando ele está a comunicar com o computador para ver na fotografia se encontra pistas. É das sequências que, em termos de ficção científica, é absolutamente brilhante. A forma como ele comunica com o computador faz, a lógica que está por trás sobre uma tecnologia que não existe nem sequer hoje em dia, é absolutamente deslumbrante. A mecânica narrativa. O contexto, mesmo a forma como ele, como personagem, fala, é a única vez que eu vejo ser uma personagem inteligente, sofisticada, percebo porque é que ele é um Blade Runner invulgar, mas como personagem, de facto, em termos emocionais, aí o Roy, por isso é que é tão bonito, o Roy bate
claramente aos pontos. E o grande problema que há no 2049 para mim é que ele emocionalmente é muito pobre. É mesmo muito pobre. Porque não há lá humanos. Excepto a abertura, que tem lá um Dave Bautista que faz aquele replicante. E são replicantes porque são réplicas, ok? Fique claro. Biológicas. Não. São réplicas do ser humano. Se são biológicas ou não, não se sabe. Isso é como tu dizeste, este pano é preto, o facto de ser um pano é irrelevante. Serão clones? Não. Não, não são clones. Então, exatamente, ou bem que são clones ou bem que são replicantes. Este pano é preto, mas o facto de ser um pano não importa nada. Todavia, deixa-me só explicar, são replicantes sim, no sentido de que são cópias, não sabemos que são, como no caso do Terminator que tem por fora. Os teus filhos são uma cópia tua. Não. Pois não. Então, porque... E o conceito não queres aceitar, está São nos produtos replicantes. fabricados. Certo, mas tem a ver São com o código máquinas. genético, com Não, a os transmissão do replicantes ADN. não. Os Tu replicantes estás a são... negar a ciência, eu entendo isso. Estás numa fase terraplanista negacionista. Eu entendo isso. Dito isto, a minha proposta não seria aquilo que eu ia fazer, que era fazermos 2 Blade Runners, um e outro, pensa nisso inicialmente, mas vou seguir o teu conselho, porque há um filme pelo qual eu tenho um grande desprezo, que eu detesto mesmo, e por favor deixa-me que eu destrua o filme mais do que tu, ou os dois, que seriam os Solaris. Mas falemos sobre os dois se concordasses. Com os dois, quais dois? Pronto, começas bem, há dois Solaris, não é? Ah, é verdade, sim. Esqueço-me sempre desse pormenor. Começamos bem. Começamos muito bem. Está bem, está prometido. Até para a semana. Mas eu não estou satisfeito com esta conversa. Eu sinto que fiquei com... Porque és uma máquina, as máquinas não estão satisfeitas. Tens de fazer uma atualização do teu software. Ok. Um abraço e até breve. Até breve. Obrigado, Guilherme. Amazing stories.